um abraço a você, minha amiga botafoguense, meu amigo botafoguense, tudo bem? Então chega junto aqui comigo, porque agora a gente vai falar do que realmente interessa para nós botafoguenses. Campeonato Brasileiro. Brasileirão, 30ª rodada. Vamos falar muito sobre essa partida aqui. Como chegam os dois times, informações do Criciúma, provável escalação do Botafogo. Quero trocar uma ideia com vocês sobre isso, com qual time que o Botafogo iniciará esse jogo. Afinal de contas, data FIFA. Luiz Henrique entrou no segundo tempo. Mais uma ótima atuação com gol e assistência. Igor Jesus começou jogando, mas foi substituído aos 15 do segundo tempo. Thiago Almada entrou no segundo tempo, fez um gol. Savarino jogou o primeiro tempo. O único que jogou o jogo inteiro praticamente foi Bastos, pela seleção da Angola. Então, com tudo isso dito, será que eles entrarão em campo? Será que eles iniciarão essa partida contra o Criciúma? Quero falar sobre isso. Botafogo e Criciúma, sexta-feira, 8 horas da noite, no Maracanã, que estará fervilhando, pulsando, promessa de grande festa, o maior público do Botafogo no ano. Então, a gente não precisa nem falar que o Botafogo precisa vencer esse jogo, né? É um jogo em que o Botafogo ele tem que colocar em prática o fato de ser um time muito melhor do que o Criciúma, o fato de vir no momento melhor do que o Criciúma, o fato do Botafogo ser o líder do Campeonato Brasileiro, jogando em casa com toda a sua torcida. Meu amigo, a gente não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória. O Palmeiras, que é o segundo colocado, 3 pontos atrás, ele enfrenta o Juventude na casa do Juventude. Independente também de qual seja o resultado desse jogo, o Botafogo precisa fazer o seu dever de casa, precisa fazer a sua parte. Mas é claro, cara, que se o Palmeiras tropeçar, empatar ou perder esse jogo, será ainda melhor pra gente, né? O Fortaleza, que é o terceiro colocado, está 5 pontos atrás do Botafogo. Ele enfrenta o Atlético Mineiro, um time totalmente alternativo, visando as Copas. E o Fortaleza joga em casa, na Arena Castelão, contra o Atlético Mineiro, totalmente desfigurado. É muito provável que o Fortaleza vença esse jogo. Então, cara, o Botafogo precisa vencer. É um jogo que não tem como a gente pensar em outro resultado que não seja a vitória. Olha, na minha opinião, sendo bem honesto, eu acho que dificilmente o Botafogo vencerá todos os jogos do Campeonato Brasileiro. De verdade, acho muito difícil que o Botafogo ele não tropece em uma rodada ou outra. Assim como o Palmeiras também não vai vencer todas, o Palmeiras vai perder, vai tropeçar e vai empatar. Mas esse jogo contra o Criciúma, meu amigo, é um jogo que o Botafogo não pode de maneira nenhuma tropeçar. Um time que é líder do campeonato, com 60 pontos, invicto a 10 rodadas, vem de vitória fora de casa contra o Atlético Paranaense, dentro da Arena da Baixada, fato que não acontecia há 16 anos. Desde 2008 o Botafogo não vencia o Atlético Paranaense dentro da casa deles. O Botafogo vinha de um longo tabu contra o Atlético Paranaense, jogando lá, e quebrou esse tabu, venceu o jogo. E o Criciúma, 35 pontos, meio de tabela, em 12º lugar, vem de uma vitória sobre o Atlético Goianiense, que luta contra o rebaixamento. O Criciúma, ele, na minha opinião, não vai lutar contra o rebaixamento. É um time de meio de tabela. Nesse momento está em 12º colocado. Pode ser até que belisque ali, né, uma vaga na Copa Sul-Americana. Não está tão desesperado, mas vão querer vencer o jogo, cara. Vão querer vencer o jogo. Na minha opinião,
Eles vão jogar bem retraído, vão se fechar lá atrás para jogar no contra-ataque. Eles não vão vir para cima. O Criciúma não vai vir para cima do Botafogo. Ele sabe que se vier para cima do Botafogo, vai tomar. Vai tomar. Se vier para cima, vai deixar espaço. Jogando fora de casa. Eles sabem que o Botafogo vai vir para cima, então vão se fechar para jogar no contra-ataque. Vai jogar no contra-ataque. Mas, meu amigo, cabe ao Botafogo, mesmo com esse ferrolho, com esse caminhão estacionado, furar essa retranca, cara. Ter variação de jogadas. O Botafogo vai propor o jogo desde o início, vai tentar chegar ao gol logo do início do jogo, para que o Criciúma se sinta obrigado a sair para o jogo, porque atrás do placar ninguém joga fechado. Então eles vão vir para cima. E aí o Botafogo terá mais tranquilidade, porque sabe que o Criciúma precisará vir para cima para ter o resultado, mas é claro que o Botafogo não vai se fechar, não faz no menor sentido sair na frente do placar e recuar o time. O Botafogo vai continuar com a sua característica, propor o jogo, marcação, pressão na saída de bola para forçar o erro do Criciúma e assim tentar aumentar o placar. Com a bola no pé vai continuar sendo um time propositivo. O Botafogo não pode abrir mão disso, mesmo estando na frente do placar, porque é assim que se constrói um placar elástico, cara. E meu amigo, ir para dentro dos caras. Ir para dentro dos caras, é claro, com muita organização. Com muita organização para não ser surpreendido. Então, total atenção, cara, na defesa, os laterais, os zagueiros, bem posicionados. Não fazer linha de impedimento burra, né? Para que os jogadores do Criciúma não cheguem na cara do gol com liberdade, naqueles lançamentos, naqueles passes em profundidade. Então, Bastos, Alexander Barbosa, os laterais, tem que ter total atenção a isso, porque o Botafogo vai jogar com linhas altas. Então, os zagueiros, os laterais, eles vão, quando estiver com a bola, vai estar todo mundo no campo de ataque. Então, ter total atenção para que não seja surpreendido nos contra-ataques puxados pelo Criciúma. Bom, pessoal, antes de eu entrar aqui nas informações sobre o time do Criciúma, a gente precisa também falar sobre a escalação do Botafogo, né? Como eu falei no início do vídeo, por conta da data FIFA, todos esses jogadores que jogaram na data FIFA pelas suas seleções, será que eles vão começar jogando? Eu não consigo ter certeza. Ninguém consegue ter essa certeza. O máximo que todo mundo consegue fazer é opinar sobre isso e chutar, né? Tentar adivinhar o que o Arthur Jorge vai fazer. Mas informação concreta sobre isso a gente só terá no dia do jogo, próximo ao jogo. O máximo que vão tentar fazer é especular, né? Porque será avaliado internamente a condição física dos jogadores. Luiz Henrique, Thiago Almada, Savarino, Bastos, eles terão condições de jogar de início. Se eles estarão 100%. Se eles não estiverem, é provável que não comece jogando. Então eu não serei contraditório em relação a tudo que eu já falei aqui no canal, né? E eu falo há bastante tempo. Que, na minha opinião, o time que entrar em campo tem que ser aquilo que tiver de melhor disponível, sem poupar jogadores. Ainda mais dentro desse contexto de reta final de campeonato. Cada jogo é uma decisão, o Botafogo precisa pontuar para ser campeão. Então, eu nunca vou falar que não tem problema poupar jogador A, não tem problema poupar jogador B, porque o que entrar vai dar conta do recado. Meu amigo, o Botafogo hoje tem um time considerado titular. Então, eu sempre vou falar aqui que o time que tem que entrar em campo é o time titular. Mas também tem a questão física dos jogadores, né? E se um jogador estiver a ponto de se lesionar, um jogador que estiver muito desgastado, a ponto de acontecer alguma lesão, claro, não vou dizer que esse cara tem que jogar. Mas como eu não estou lá, eu vou sempre me posicionar a favor de escalação de time completo.
E pessoal, eu quero trazer aqui para vocês algumas informações acerca do histórico desse confronto. Estou no site Sul em Foco. Nesse site, eles trazem algumas estatísticas acerca desse confronto. Foi justamente contra o Botafogo, próximo adversário do Criciúma na Série A, que o Criciúma teve uma das passagens mais marcantes da sua história. A pior derrota da história do clube foi diante do atual líder do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, em 10 de maio de 2014. O Criciúma tomou 6-0 do Botafogo no Maracanã para um público de 4.992 pessoas. O Criciúma sucumbiu diante do Botafogo de Emerson Sheik e companhia. Com 2 gols do Sheik, 3 do Daniel e 1 de Alisson, o Criciúma foi literalmente atropelado. Naquela final de temporada, os 2 times caíram para a Série B. Números gerais do duelo entre Criciúma e Botafogo. O Criciúma tem 5 vitórias contra 7 do Botafogo e 4 empates. Em 6 jogos como visitante diante do Botafogo, o Criciúma nunca venceu, obtendo 2 empates e 4 derrotas. Mas nos últimos 5 jogos, nesse confronto direto entre os dois, em 5 partidas, foram 2 vitórias do Criciúma, 2 empates e só 1 vitória do Botafogo. Então, cara, nos últimos 5 jogos realizados entre os dois, o Botafogo só venceu 1. Tá na hora de vencer de novo. No primeiro turno, o Botafogo perdeu. 2-1 Criciúma. Agora o Botafogo precisa vencer, cara. Não dá pra, num campeonato onde o Botafogo é candidato ao título, não vencer nenhum jogo contra um time de meio de tabela. E agora informações acerca do time do Criciúma. Segundo o portal GE, a equipe catarinense deve fazer algumas mudanças para enfrentar o Botafogo. A primeira delas acontece no meio-campo, já que Patrick de Paula não pode jogar por questões contratuais. Ele está emprestado ao Criciúma, então, por questão de contrato, ele não pode enfrentar o Botafogo. Na defesa, o lateral direito Dudu também é desfalque. O técnico Cláudio Tencati ainda estuda mudar o ataque, com Arthur Caíque tendo grandes chances de começar jogando na vaga de Bolassi, que hoje é o principal jogador do Criciúma. Desta forma, uma provável escalação do Criciúma tem Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Trauco, Meritão, Ronald, Felipe Mateus e Marcelo Hermes, Arthur Caíque e Alano. Um outro jogador que também é desfalque por questão contratual é Newton, que está emprestado pelo Botafogo ao Criciúma e não pode enfrentar o Botafogo. Bom, pessoal, é isso que eu queria conversar com vocês. Conforme as coisas forem acontecendo, a gente vai trazendo aqui no canal. Beleza? Vamos por mais 3 pontos. Chegar aos 63 pontos. Manter a liderança do Campeonato Brasileiro, independente do que aconteça nos outros jogos. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.